Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da computação e um pouquinho também da história da internet. Esse é um apanhado que alguém fez e me mandou por WhatsApp das previsões da série de TV que teve na década de 60, né? Foi feita pelo Hanna-Barbera e foi exibido na TV americana ABC de setembro de 92, de 62 a março de 63 e no Brasil pela extinta TV Excelsior. Então fala sobre home office, que está muito em moda agora na época da pandemia, a telemedicina, que foi autorizada, né, recentemente, as aulas online, todo mundo está fazendo as aulas online, chamada por videoconferência, né, como a gente está fazendo também nesse curso. Os Hangouts, né, o Zoom, o relógio que toca, né, quando o chefe liga. Ler jornal, esse é um hábito que eu tenho de fazer pelo tablet ou pelo notebook. Tela de TV, de LED, né, e esteiras rolantes. Bom, vamos falar um pouco sobre a história da computação. Em 1833, o Charles Babbage, ele cria a máquina que ele chamou de máquina diferencial, que processava fórmulas. E 10 anos depois, a filha de um amigo dele, que era o Lord Byron, a Ada Byron, também chamada de Lady Lovelace, escreveu um artigo fazendo uma programação de uma fórmula usando a máquina de Babbage. Em 1856, foi lançado um cabo submarino telegráfico que cruzava o Atlântico. Em 1872, o Menucci cria ou inventa o telefone. O telefone dele funcionava entre o sótão e o quarto da esposa. E ele patenteou esse telefone. Em 1894, a telegrafia sem fio, ou seja, rádio, foi inventada pelo Marconi. Em 1897, foi criado aí pelo Ferdinand Brown o tubo de raio catódico, que foi muito utilizado nas TVs antigas, né? Hoje em dia tem pouco uso. Em 1938, o Konrad Zuse, o alemão, ele criou o primeiro computador do Z1, que era todo eletromecânico, ou seja, tudo através de mecanismos. E registrou uma patente e depois foi comprada pela IBM, que viabilizou todos os computadores atuais. Em 1946, o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, era toda a válvula, pesava toneladas. Em 1945, Van Bush bola o Memex, que era um equipamento que usava hipertexto, que a gente vai ver muito no curso. Em 1947, foi criado o primeiro transistor bipolar. Em 1957 foi lançado o Sputnik I, o primeiro satélite a orbitar a Terra. No mesmo ano, John Backus definiu o compilador Fortran, Formula Translator. Em 1961, foi criado a comutação por pacotes por Leonard Kleinrock. A comutação por pacote a gente vai ver muito aí como um protocolo de internet. Em 1962, mísseis
soviéticos, né, da União Soviética, foram instalados em Cuba, que fica, né, a 150 milhas dos Estados Unidos. E esse fato gerou a necessidade nos Estados Unidos de criar uma rede de computadores, que vamos falar um pouquinho depois. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui para um vídeo sobre as telefonistas, né? A profissão foi criada em 1878 e a primeira telefonista foi a Emma Nutt, em Boston, né, pela Telephone Dispatch Company. E a profissão continuou até 1970. Em algumas cidades ainda existia telefonistas, tanto para ligação local quanto para ligações internacionais. Então vamos ver o vídeo. Go ahead, San Francisco. Yeah, operator, where's the nearest telephone? You're speaking from the nearest telephone center. Oh. Operator, Hello? Who is this? this is long distance. May I help you? Yeah, I want to call area code 212, Mm-hmm. 222-2565. Thank you. But I want to charge it to another number, 212-243-2806. Thank you. Listen, operator, this is a very private call now. You're not going to be listening, are you? Well, I won't even be on the line, sir, while the number just in... You're going to get off the line as soon as I get the party, right? Right. There will be no one on the line. Okay. What's that noise? That's the line ringing now. Oh, okay. Hello? Hello. Bom, continuando aqui, em 1962, a AT&T lança o primeiro modem full duplex, ou seja, nas duas direções, o Bell 103. O modem foi muito usado, ainda é muito usado na comunicação da internet. Em 1963, na Universidade de Tohoku, Junichi Nishizawa constrói o primeiro cabo de fibra óptica para comunicação. Em 1964, Paul Barham e Donald Watts, da Grã-Bretanha, define a comutação por pacote, que a gente já falou anteriormente, mas agora é a especificação da comutação por pacotes que usamos atualmente. E é muito usado, é o protocolo padrão da internet. Em 1968, tem uma demonstração no YouTube muito bacana, que chama Mother of the Demos, ou seja, a mãe das demonstrações, que mostra um desktop da Xerox que tinha tudo que o Windows tem hoje, né, com mouse, com interface gráfica, etc. Esse desktop nunca foi comercializado. Em 1969, Ken Thompson com o Rich, o Ken Thompson escreveu o sistema operacional Unix e o Rich, o compilador C, que foi utilizado pelo Ken Thompson posteriormente para refazer o Unix. Em 1969, foi criado, em função lá da crise
de 62, com a instalação dos mísseis em Cuba, os Estados Unidos ficou muito preocupado e, em 69, resolveu criar uma rede de computadores para evitar que alguma possível bomba lançada nos Estados Unidos pudesse destruir algumas informações vitais. Então, ela ligou, foi a primeira rede, o ARPANET, foi a primeira rede criada com 4 computadores, uma na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, outra em Stanford, na Universidade de Stanford, outra da Universidade da Carolina do Sul e da Universidade de Utah. Em 1970, foi Ben Stapper, do CERN, criou uma tela sensível ao toque que era utilizado em controle de voo. Em 1972, foi criado o visor, né, a tela de matriz por cristal líquido. É hoje muito usado em TV e na tela de computadores e notebooks. Em 1973, a Xerox definiu a rede Ethernet e a rede Telnet, que ainda é a rede Ethernet para redes locais e a Telnet para comunicação entre o terminal e o computador central. Em 1976, a Rainha Elizabeth, da Inglaterra, mandou um primeiro e-mail para várias pessoas. Em 1978, foi lançado, né, começou a rede de GPS, a Navistar, que hoje é muito usado em celulares para localização. Em 1980, a IBM lança o IBM PC com o PC-DOS do Bill Gates. Em 1981, é criado a Bitnet, que era muito usada para a comunicação entre os computadores da internet. Bitnet calls It's Time to Network. Vamos ver agora um outro vídeo que é uma entrevista aí, na verdade no programa Roda Vida, que é com o professor Silvio Meira, né? Que ele fala um pouquinho, conversa um pouco na verdade responde a uma pergunta do Demi, que esse programa foi ao ar aí no dia 21 de janeiro do ano passado. Então vamos lá. Vou voltar um pouco ao tema privacidade e juntar um pouco historicamente. Eu acho que um dos problemas de defender a privacidade do indivíduo, que foi boa parte do assunto hoje, é que existem mais ameaças do que simplesmente o modelo econômico. Eu acho que o modelo econômico, evidentemente, necessita da publicidade para poder se sustentar de alguma forma. Isso deve ter regras e deve ter condutas que são adequadas e não, certamente, vender dados não é uma conduta adequada, mas o contexto em que o seu interlocutor sabe das suas preferências parece razoável. Isso acontece em supermercado, acontece em diversos lugares. Mas existe um outro contexto de privacidade bastante complicado, que é a busca do controle, a busca do poder, e que não envolve modelo de negócio em si, mas modelo de controle. Uhum. Então, eu acho que o usuário tem, digamos, muitas ameaças na internet. E eu estou dizendo isso para ligar ao fato que em 95, quando o CG foi criado, você foi, ao que eu lembro, o primeiro representante dos usuários na internet. Isso, foi sim. Você sentou na cadeira de representação e de defesa dos usuários. Exato. E só para complementar, a primeira encrenca que você trouxe para a reunião foi como criar um domínio para o Siri na lata, porque ele não tinha CNPJ, na época só CNPJ era aceitável. Isso. Então, eu queria esse cenário, como é que você vê que isso vai evoluir no futuro? Dá para proteger o usuário, essa bifurcação entre modelo de negócio
por bem ou por mal, e modelo de controle, e quais são os seus alertas aí como representante dos usuários? Os meus alertas aí são que a gente deve desconfiar, e deve desconfiar radicalmente, muito mais do que a gente desconfia da iniciativa privada, a gente deve desconfiar do Estado. Por exemplo, a tentativa de fazer agora uma legislação para a proteção e uso de dados pessoais no Brasil tem uma vertente que está defendendo que o Estado não deve ter limites nos dados que ele usa sob a minha presença, online ou offline. Quer dizer, você restringe o uso dos meus dados pela iniciativa privada, mas o Estado pode fazer o que ele quiser e bem entender. Isso está em discussão atualmente no Congresso. Então, na hora que você tem um dos agentes da sociedade, porque o Estado, que a gente olha assim, é como se estivesse acima e em cima ao mesmo tempo de todo mundo, ele é só mais um agente da sociedade, é uma federação de agentes da sociedade, ao qual, em tese, pelo menos, a gente entregou o poder de fazer certas coisas por nós. Mas uma vez tendo feito isso, ele passa a ter ideias próprias. Então, se a gente quiser olhar o que acontece na Arábia Saudita, por exemplo, ou, e eu volto à China, porque o caso da China, a gente sabe muita coisa sobre a China, você vai ver quais são as tentativas atuais do Estado literalmente dominar o cidadão de uma forma muito agressiva. E não parou aí, eu não acho que o Estado chinês parou do jeito que ele está, entendeu? O Estado chinês, em última análise, vai dizer, você está querendo usar o seu WhatsApp para comprar cerveja? Você já comprou 2 cervejas hoje, você não pode comprar a terceira cerveja. Você só tem direito a 2 cervejas por dia. E amanhã, se um sensor qualquer acordar de mau humor, eu não posso tomar nada. Mas o NSA já não é uma ameaça desse tipo, até mundialmente? De controle, ele pode não dizer por enquanto se você pode tomar cerveja ou não, mas não é uma agência que não tem supervisão e está nos Estados Unidos e tem uma reunião de dados absurda que a gente nem sabe, que parece que eles têm dados de todas as redes, né? Sim, cabos, mas veja, ter dados e saber o que eu estou fazendo é uma coisa. Me controlar de fato é outra, completamente diferente. Sim, sim. Né? De chegar e dizer, olha, eu lamento muito, mas você não vai para tal lugar. Veja um cenário, tem um livro do Vernor Vinge, que é o cara que inventou a ideia de singularidade, chamado Rainbow's End, Fim dos Arco-Íris. E nesse livro todos os carros são autônomos, tá certo? Todos os carros são autônomos. E tem uma manifestação que um conjunto de pessoas quer ir para lá, tá certo? Mas a cidade restringiu o raio de ação dos carros autônomos, que ele não consegue chegar nem perto da manifestação. Se você quer ir para a manifestação, beleza, mas vá a pé, porque eu não estou habilitando ninguém a ir para a manifestação. Então tem essa mega manifestação de ninguém. Está todo mundo nas redes sociais da época, lá no futuro, dizendo que vai, mas o Estado criou um vácuo no lugar onde a manifestação em tese deveria ocorrer e não vai deixar ninguém ir para lá. Se você pensar bem e você imaginasse que todas as placas de trânsito daqui de São Paulo fossem digitais, tá certo? Eu podia rerotear o trânsito, sim, usando câmeras para multar e barreiras eletrônicas ou físicas no meio da rua, de tal maneira que as pessoas não chegassem em determinados lugares. E os carros isso com chip também. Mas claro, mas isso pode começar por uma razão totalmente do bem, que é o seguinte, é o rerotear carros em São Paulo quando tiver tempestade. Quando tiver tempestade, o sinal obriga você para cá, cai uma barreira física comandada pelo digital que desvia os carros para lá. Por outro lado, eu posso dizer o seguinte, vai ter uma manifestação não sei aonde, não vai carro nenhum para lá. Fim. Entendeu? Então, é esse tipo de controle objetivo e factual que a gente está falando. Não é só você saber o que é que eu estou fazendo. Isso aí eu acho que está mais num departamento de Smiley's People, né? De filme de detetive, de espionagem global, assim por diante. Eu estou falando o Estado partir para controlar de uma forma bem prática o que o cidadão pode ou não pode fazer. Continuando, em 1982 foi especificado, né, e lançado o protocolo TCP/IP, Transmission Control Protocol, / Internet Protocol. Em 1982, para falar um pouco de uma das empresas que eu trabalhei, que foi a Itautec, ela lança o primeiro microcomputador brasileiro, o i7000. Em 1982, foi criado mais um protocolo, que é o protocolo de e-mail, o SMTP. Simple Mail Transfer Protocol.
Em 1983, a Universidade de Wisconsin desenvolve o servidor DNS. O DNS é um servidor de nome, né? É uma lista telefônica dos endereços da internet. Em 1986, o Canal VIP aqui no Brasil tem o primeiro domínio.br e tem o BBS, né? uma comunicação BBS, Bulletin Board System, que era um serviço disponibilizado para os usuários da internet, né, da rede, através de modem, para baixar joguinhos e para baixar mensagens e conversar com seus amigos. Em 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica se conecta através do BitNet à Universidade de Maryland. No mesmo ano, a FAPESP, aqui de São Paulo, se conecta ao Laboratório Fermi, lá de Chicago. Em 1988 ainda, surgiu o primeiro vírus, né, o worm, que atacou 6.000 computadores, né, e teve um prejuízo calculado de 100 milhões de dólares. Em 1988 ainda, é lançado um cabo telefônico de fibra óptica, o TAT-8, cruzando o Atlântico. Em 1991, Tim Berners-Lee, do CERN, né, cria o World Wide Web, o WWW, que a gente conhece como Web, e com a primeira página, né, o primeiro browser e a primeira página disponível na internet. Em 1994, a Netscape lança o navegador de web, o Mosaic, e também introduz cookies, né, na internet. Cookies são arquivinhos que são colocados no computador do usuário, que facilita a navegação posterior ou gera informações às vezes indevidas. Em 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil. A gente vai ver um vídeo posteriormente aí com um dos diretores, que é um amigo meu, lá no Centro de Computação Eletrônica da USP. Em 1995, é lançado aí a voz sobre IP, o VoIP, pela Vocaltech. Então vamos ver aí uma entrevista do Demi, que ele é atual presidente, é diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR, né, o NIC-BR. Ele é uma das unidades aí da internet no Brasil, que participou desde o começo da vinda da internet no Brasil até agora. Então vamos ver o vídeo. É estranho isso, porque na internet antiga de e-mail, também a coisa foi assim, que você começa com e-mails muito sérios a respeito de experimentos científicos e tal, depois aparecem listas de discussão de onde tem restaurantes melhores ou piores, aparece lista de brasileiros no exterior, tinha até uma rádio em lista de e-mail, ela fazia uma festa junina contando em texto, agora entrou a quadrilha, olha aí e tal. Narrando em texto. Do Twitter. Então, pois é, exatamente. Então, e lista de piada, tinha o Piada Zélia, então, quer dizer, mesmo numa rede sisuda e limitada, como era a antiga internet, essas coisas crescem. Então, o que acontece é que ele deu uma volta e está na mesma coisa no nível muito maior. Mas tudo isso acontece. Bom, mais um último slide sobre a história. Em 1995, a Sun Microsystem, junto com a Netscape, cria o JavaScript. O JavaScript é diferente do Java, né? O Java também foi criado pela Sun, e ela, para um dispositivo que ela ia desenvolver, que acabou não dando certo, ela cedeu o Java para o Netscape, que aproveitou aí o compilador e usou
para o browser, né, dela. Mas não tem nada a ver, o JavaScript e o Java são coisas distintas. O Java roda num servidor, né, ou no nosso computador, e que interpreta a linguagem Java, né? E o JavaScript é um interpretador que roda no browser. Em 1996, foram criados os primeiros portais no Brasil, o ZAS e o UOL. No mesmo ano aí, 1996, é feita a especificação do CSS1, é uma outra coisa que a gente vai ver nesse curso, pela W3C, que foi criada aí pelo Berners-Lee. Em 1997, é lançado aí o protocolo de Wi-Fi 802.11, que suportava até 2 megabits por segundo. No mesmo ano é lançado o Netflix, que é de vídeos, né, streaming de vídeo. E 2 anos depois, a Napster, pela empresa Rhapsody, lança serviço de streaming de música. No mesmo ano, 99, a Kyocera introduz a câmera fotográfica no telefone, né? No VP280 no Japão. Em 2000, a Microsoft lança o tablet PC. Em 2001, a Docomo, em Tóquio, usa aí o 3G, né, e a WCDMA nos Estados Unidos. Em 2004, a Qualcomm coloca o GPS, né, o serviço de posicionamento, dentro do celular. Em 2014, é criado aí a versão 5 do HTML, pelo W3C. O HTML foi criado lá pelo Tim Berners. E em 1917, só para falar um pouco aí da evolução do computador, a IBM lança um computador quântico de 50 bits quânticos, né, junto com o MIT. E hoje, agora, no início do ano, né, o Brasil já tinha 134 milhões de usuários na internet e 47 milhões estão fora aí e deve ter crescido um pouco aí com a pandemia, né? 47 milhões de usuários sem internet. E é isso. Então esse é isso, um pouco da história, um pouco longa aí, mas é isso que eu tinha a falar. Obrigado.